Então, para a reunião de hoje, para a reunião, ô, Mané, pela reunião de hoje, teremos como convidado o Ricardo Machado. O Ricardo Machado, vocês conhecem, todos conhecem ele, não? E o trabalho desses conhecem? Ele fez um trabalho aí no mestrado dele, nós colocamos na revista, nas 4 últimas revistas, está lá, Ricardo Machado, o trabalho dele. Tem uma pessoa que pegou esse seu trabalho para fazer um trabalho em cima do seu. Eu achei legal, ele veio aí para procurar isso. Então, o Ricardo Machado, né, ele é engenheiro industrial, aposentado, que bom, né? Aposentado, tem mais tempo para trabalhar com a gente. Atualmente, trabalhando com peritagens. Peritagem, ele é perito, né? Teve contato com a apicultura em meados de 2019, ou seja, há menos de 5 anos. Porém, de lá para cá, a paixão se consumiu através de inúmeros estudos, simpósios, palestras, cursos, pós-graduado em apicultura pela Universidade de Taubaté, possui um simpósio apiário em Atibaia, um simplório apiário em Atibaia, onde atua primordialmente como hobby, em um ambiente de pesquisa e observações práticas. É assim que a gente chega lá, viu, Ricardo? Essas coisas assim. O tema hoje é o conceitos, curiosidades, paradigmas da apicultura. É isso, o Ricardo, observando a estatura. Bom, gente, uma salva de palmas para o Ricardo. E, Ricardo, por favor. Eu quero saber se dá para, em vez de eu usar o microfone, se todos conseguem me ouvir. Quem está aqui na frente, então tá bom, vai. Tá bom. Bom, gente, vamos tentar ser rápido, porque, na realidade, isso daqui a gente poderia começar a falar e varar a noite falando. Tenho certeza que o mais bobinho da turma aqui sou eu, em termos de conhecimento, em termos de apicultura. Eu acho que eu devo ser um dos mais bobinhos aqui, né? Como o Eloy falou, eu tive contato com a apicultura há menos de 5 anos. Só que foi uma paixão repentina. E de lá para cá eu tenho estudado, estudei muito, tenho participado de muita coisa. E terminou eu fazendo um curso de pós-graduação junto com a Janice, com a professora Lídia, lá na Unital, em Taubaté. E acabei montando já meu apiário, uma coisinha bem simplória, realmente, 10, 15 caixas. Eram 15, mas andaram me roubando, né? Só semana passada me roubaram 5 caixas, né, lotadas de mel. Então, onde eu basicamente, eu não viso venda nem nada, tá? É realmente como hobby, por gosto, e eu vou brincando, eu vou, desde inclusive confecção de caixas, eu vou fazendo coisas, eu mudo uma coisinha aqui, mudo uma coisinha lá, e vou observando toda a parte de teoria, eu tento observar lá. E é isso que me faz essa paixão toda. Bem, eu até... Bom, essa foto aqui, eu sou apaixonado por essa foto, né? Flor de maracujá, com a nossa querida Apis aí. Bom, é o seguinte, falar da origem da abelha, todo mundo já deve ter ouvido falar. Eu coloquei esse slide aqui por um único motivo. Porque pouco interessa se a abelha tem 100 milhões de anos, 120, 130, 150 ou só 50. Pouco interessa esse tipo de coisa. O homem tem 200 mil anos, né? Então, isso daí é irrelevante. O que é interessante observar é, primeiro, que a abelha ela é descendente da vespa. Exatamente quando a vespa passou da fase carnívora para herbívora, daí veio a abelha. Porque, coincidentemente, há 100 e poucos milhões de anos atrás, foi quando surgiram as flores. Certo?
E aí é que se deu origem às abelhas. E uma coisa que é extremamente importante aqui, e pouco interessa se esse dado aqui está certo ou não, mas é próximo disso. É que 50% de toda a polinização vegetal do planeta é feito pelas abelhas. 73%, segundo a ONU, sobre um trabalho que eu li da ONU, 73% da alimentação cultivada para o homem é feita pelas abelhas, dentro das dezenas de polinizadores que a gente tem no planeta, inclusive os morcegos, né? Tá? Então, é exatamente isso. Todos sabem, né? São dois tipos de abelhas. A chamada abelha do leste, que é a apserana, que ela é menorzinha, e que o predomínio é na Ásia, e a nossa apis mellifera, que é a apis do oeste, que é todo o predomínio no planeta, exceto a Ásia. Isso primordialmente, naturalmente, certo? Bom, aqui, eu coloquei isso daqui porque é uma coisa muito interessante. Quando eu, inclusive, entrei aqui na Apacame, eu falei, pô, eles escreveram errado a Apacame. Pô, a Associação dos Apicultores de Abelhas Melíficas. Como melíficas? É melífera. Né? Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, isso lá atrás. Né? Pois bem, o termo melífica, tá? Ele, na realidade, foi o decodificador, o biólogo Linnaeus, que em 1758, ele é que percebeu o trabalho das abelhas. Só que ele imaginou que o mel fosse elaborado na própria flora. Ele imaginou que a abelha fosse até a flor, pegasse o néctar, processasse e já trazia o mel feito para dentro da colmeia. Só depois é que ele observou que não. Ela vai para a colmeia e produz o mel lá. O mel é processado dentro da colmeia. Então, na realidade, o termo que ele usou de melífica, que seria aquela que é feito na flora, teria que ser melífera, que é quando é processado fora da flora. Só que o termo melífera já tinha sido tão dizimado, né, pela comunidade científica, que acabou sendo adotado. Tá? Então, eu achei muito interessante exatamente esse tipo de observação. Bom, na realidade, todos sabem que a abelha com ferrão, a nossa apis, ela não é nativa do Brasil. O Brasil, essencialmente, detém praticamente 40% das abelhas sem ferrão. Certo? A abelha com ferrão, as abelhas melíferas, elas foram importadas. E a importação inicial, ela se deu através de um decreto, número 72. Eu tenho o decreto, inclusive, aqui. Depois, por curiosidade, eu até posso passar. Eu tenho o decreto do próprio Dom Pedro. Através do decreto 72, de 12 de julho de 1839, ele deu ao padre Antônio Carneiro exatamente a possibilidade de explorar durante um ano a importação de abelhas. Não se tem exatamente qual foi o tipo de abelha, mas, historicamente, conclui-se que foram as abelhas alemãs, as chamadas Europa, as abelhas pretas. Tá? E só depois, meio século adiante, praticamente, é que começou a ser disseminado as abelhas apis mellifera ligústica, colocalmente, como todos conhecem, como sendo a italiana. Certo? Isso basicamente em toda a região do Rio Grande do Sul. A coisa foi para o sudeste, foi para o nordeste, e o sul ficou dividido, porque o sul também teve uma remessa muito grande das cárnicas. Tá? Então, a coisa lá é meia... A mesclagem é maior. Aqui também
todos também já ouviram falar do professor Kerr, que em 1956, através de uma solicitação do próprio presidente Juscelino Kubitschek à época, ele foi até a África tentar ver estudar a alta produtividade das abelhas locais, lá na África. E aí trouxe, se não me falha a memória, foram 20 e poucos casais, né, Janice? Pelo que o Ricardo Orsi falava, né? 20 e poucos rainhas, perdão, trouxe para cá e começou a fazer um estudo. Aqui existem muitas lendas a respeito. Né? Todos dizem, foi um acidente, ou chegou um cara lá, abriu a portinha, aí a rainha saiu, e aí, na realidade, um dos nossos professores foi o Ricardo Orsi. O Ricardo Orsi conheceu o professor Kerr, foi aluno do professor Kerr e amigo. Então, o próprio Ricardo, né, o Orsi, ele falou, olha, na realidade, todas as historinhas, elas estão erradas. Na realidade, o que aconteceu foi um erro de cálculo. Na realidade, foi um erro operacional. Foi feito, ele se pegou as rainhas que havia trazido lá da África, tá? Colocou para se fazer umas experiências, né? E simplesmente não deixou ela copular com ninguém, certo? E começou a observar toda a parte dos hábitos dela. Só que, poxa, o que acontece? A rainha, ela faz a postura, certo? Não tem jeito, ela faz a postura. Pô, mas não copulou com ninguém. Tá bom, ela faz a postura. O que é que vai nascer sem ser copulado? Só zangão, certo? Todos sabem disso também, né? O ovo, quando não é fecundado, nasce zangão. Esse foi o erro dele. Tá? Porque nasceu o zangão e esses zangões eles se disseminaram na natureza. Tá? E aí começaram a copular com as rainhas nativas, certo? Principalmente as italianas. E aí que deu toda a bagunça que nós conhecemos. Né? Uma coisa também bastante interessante, que na realidade o que ele trouxe foi a raça Adansonii, que fica no norte da África, certo? Só que ele trouxe, inclusive isso tem no livro dele, tá? Pensando ser a escutelata. Na verdade, foi um engano. Tá? Então, ele trouxe uma pensando que era outra. Tá? Por isso que muitas das bibliografias, muitos dos textos falam sempre em escutelata, mas quando na realidade foi a outra. Tá? Isso também é apenas curiosidade. Aqui todos conhecem essa classificação, não vou perder muito tempo, né? F0, F1, F2. Vou tentar acelerar, mas o F0 é pura, né? Seria toda a origem europeia pura, né? E aí você tem, chegando até F2, que é a nossa brasileira, que é a nossa africanizada. Pois bem, falar em fisiologia é legal, todo mundo conhece praticamente. Eu só gostaria de chamar a atenção por um detalhe aqui, que é exatamente a largura do abdômen da africanizada. Tem, em média, 4,4 milímetros. Eu, já há alguns anos atrás, logo quando eu iniciei a brincar de fazer a pesquisa, eu peguei várias abelhas e tive a pachorra de medir. Com um paquímetro, eu fui medindo os abdômenes. Eu cheguei a uma média. Tá? A média, para mim, me deu 4,7. Né? E 4,4 milímetros. Claro que eu devo também medir errado. Né? Por que eu estou chamando a atenção? Porque, normalmente, as telas que a gente encontra no mercado, as telas excluidoras, elas têm 4 milímetros de vão para as abelhas passarem. Boa parte vai passar, mas muitas não vão conseguir. E o que estressa as abelhas é exatamente
ter que passar por uma tela excluidora, certo? Extremamente apertada, porque, inclusive, danifica as asas e as antenas. Tem abelha que perde antena. Perde parte da asa para passar nas telas excluidoras. Então, é extremamente difícil você achar no mercado telas com 4,5. Eu consegui achar algumas, tá? Seria realmente o ideal ter 4,5, elas passam, a rainha não passa, tudo bem, tudo tranquilo. Tá? Aqui, também falando na fisiologia, nós temos aqui na cabeça as antenas. Coloquei esse slide aqui pelo seguinte, quase ninguém talvez se perceba, mas as antenas das abelhas, elas são responsáveis por toda a percepção ambiental. É a antena. É pela antena que ela tem o tato, é pela antena que ela tem a audição, é pela antena que ela tem o paladar. O paladar é pela antena, não é pela glosa, não, pela língua. Né? O olfato é pela antena. A determinação do CO2, do dióxido de carbono, que é extremamente prejudicial para as abelhas, é pela antena. O sensor de temperatura da abelha é pela antena. E o sensor de umidade é pela antena. A antena, entre aspas, que não vem a ser um órgão, né? Mas é o principal de uma abelha, a antena. É ela que faz tudo. E nós vamos ver mais para frente que tem até a comunicação eletromagnética, que ainda é muito pouco estudada, quase não se conhece como é que funciona, é feito pelas antenas também. Tá? Então, é uma coisa extremamente importante. E aqui apenas eu coloquei as cavidades olfativas, né, que estão nas antenas, tá? Que tem em torno de, na operária, 6.000, o zangão 30.000, porque ele tem que cheirar muito bem para achar uma rainha, né? E uma rainha, tadinha, só tem 3.000. Continuando, nós temos também os olhos. Aqui eu também vou passar rapidamente aqui, senão não vamos perder muito tempo. Mas o principal aqui é entender que nós temos uma visão tricromática. É uma tricromia, a mesma que o homem tem. O homem vê também 3 cores, né? Através de 3 cores. O homem tem o vermelho, o amarelo e o azul. A abelha é o amarelo, o azul e o ultravioleta. A abelha não enxerga o vermelho, todos sabem disso, né? Imagina. Nem o infravermelho. Tá? E por causa exatamente de tudo isso... e uma coisa extremamente importante. Os óleos compostos da abelha são formados por omatídeo. Omatídeo é um olho primário. É a unidade do olho. Tá? Tem em torno de 6.000. Vamos falar da operária, que é a principal, né? São 6.000 micro-olhos formando um olho da abelha. Por causa disso, ela vê em 270 graus. Tá? Por causa disso, se diz que o alcance de visão de uma operária é de 500 a 600 metros, de um zangão até 10 quilômetros. Todo mundo já ouviu esse número, né? 10 quilômetros. Existem fortíssimas controvérsias. Ali, todas as literaturas falam em 10 quilômetros. Eu, pessoalmente, não acredito. O nosso mestre, Ricardo Orsi, também dava gargalhadas e não acredita. Tá? Então, é extremamente polêmico. Tá? Mas fato é o seguinte, o bichinho tem que enxergar, porque ele consegue ver a 5 quilômetros, consegue ver, perceber a presença de uma rainha. Então, o cara tem que ter olfato e visão. Continuando, todo mundo sabe que tem os 2 olhos compostos, né, a abelha, e tem aqueles 3 olhos aqui,
São chamados os ocelos. Os ocelos é extremamente importante porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, e eu já vi literatura, inclusive acadêmicas falando ao contrário, certo? Eles não formam imagens. Os ocelos, eles não formam a imagem. Tá? Ao contrário do que muita gente imagina. Tá? Ele fornece a direção e a intensidade de luz para, entre outros, orientar o forrageamento. São através dos ocelos que a abelha vê a intensidade de luz e vê se já está na hora de partir para o campo ou se já está na hora de voltar. Ela parte para o campo quando existem 8 lux no ambiente. E quando chega a 2 lux, ela sabe que está na hora de retornar à colmeia. Né? Bem, não perdendo muito tempo. Aqui eu estou falando, aqui também é uma outra curiosidade. A língua, todos sabem que é a chamada glosa, né? da abelha, ela praticamente a língua é metade do corpo. Né? Está lá para dentro, mas o tamanho dela, da língua, é metade do corpo. Só que o que quase ninguém sabe é que a abelha tem dentes. Nunca ninguém imagina. A abelha tem dentes. Inclusive, eu já vi imagens que parece de tubarão. É um serrilhado, o dente da abelha, que fica na mandíbula, com minúsculos dentes, para o manuseio de resina, cera e ataque também. Tá? E tem que ter mesmo. Como é que elas iam tirar a resina para fazer o própolis da seiva de uma planta? Não ia dar, certo? Como é que elas iam coletar? É através das mandíbulas do dente. Tá? Então, isso é uma coisa aí interessante. As pernas, ok, são 3 pares, e uma coisa muito interessante que quase ninguém sabe, é que os pés das abelhas, eles são feitos de tal maneira que toda a parte sensorial de vibração é pelos pés. Então ela sabe, inclusive durante o voo, hein? Todas as ondas do vento e tal, ela sente pelos pés. Tá? Que te dá a sensação, olha como esse bichinho conhece das coisas. Tá? E obviamente a curbícula, que todos conhecem, né? E eu achei interessante que tem 2 miligramas, meia gota é cada curbícula que cabe lá. As asas, também todos sabem. 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, as asas posteriores, elas têm gancho. Está vendo aqui? Ela tem gancho. E esses ganchos, na hora que a abelha vai iniciar o voo, esses ganchos aqui engancha na anterior e as 2 asas elas se formam como uma única asa. Por isso que ela tem maior estabilidade e velocidade no voo. Tá? Em vez de ela ter uma asa do tamanho de um bonde, que seria muito difícil ela estar carregando, ela tem 2 que na hora do voo ela conecta uma na outra. Isso também é uma coisa muito que poucos sabem. Outra coisa que poucos sabem também é que essas nervuras que aqui estão, cada raça tem a sua nervura tipificada. É através dessas nervuras que você sabe qual é a raça da abelha. Ah, é ligústica, é cárnica, é escutelata. É através das nervuras. Cada raça é tipificada. Tá? Aqui você tem todos os dados de voo, apenas algumas coisas talvez nunca ninguém tenha se atentado. São 24 km por hora. Isso daqui tudo é média, tá? Você pode ter uma doidona aí que é capaz de ir a 40 km por hora ou aquela bem fraquinha que vai a 5 por hora. Isso são médias. Né? 24 km por hora e a altura do voo. Em cruzeiro, é 8 metros. É baixinho que elas voam. Pô, mas eu vejo que vai lá na copa de uma árvore, que está a 20 metros.
Mas aí ela não está em cruzeiro, ela não está andando. Ela está forrageando, tá? Ela está coletando, é diferente. Ok? E o consumo de mel, ela gasta 0,5 miligramas por cada quilômetro. Esse mel tem que estar dentro dela. Então, quando ela sai para o voo, ela enche no papo de mel, ela enche o papo de mel, para poder ir e voltar. E ela faz esse cálculo. Tá? Obviamente, das asas todos conhecem, né? Mas são as asas praticamente. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande para reconhecer rainha. Eu tenho que ficar olhando nas asas, porque senão eu não consigo. Tá? Por mais que a rainha... Pô, mas a rainha é enorme. Puta, mas eu não consigo. Aquela amontoada para cá, para lá, sobe e desce. Eu fico desesperado, eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade. Tá? Então, são as asas, né? Você tem a rainha, a asa é praticamente no meio do abdômen. O droner, o zangão, as asas ultrapassam o abdômen, certo? E a operária é praticamente do tamanho do abdômen. Outra coisa que também é interessante, todos sabem que o abdômen da abelha, ele é flexível, né? Porque é formado de segmentos. São segmentos. Tá? São, na verdade, 7 segmentos. Vou falar das fêmeas, tá? Tanto rainha quanto operária. O zangão tem um a mais. 7 segmentos. 6 são visíveis e 1 é aquilo que vai no tórax. É praticamente o que faz a união do abdômen com o tórax. Tá? E, normalmente, não é que seja uma regra, normalmente você pode observar através das listras. As listras normalmente seguem esses segmentos. Então, aquele amarelo, preto, se vocês forem ter a paciência de contar, vocês vão contar 6 segmentos visíveis. Tá? O papo de mel, né, que é extremamente importante, é onde a abelha processa ou carrega todos os insumos, tá? E tem a capacidade de uma gota. É uma gota só. É o tamanho. Mais do que isso, não vai. Aqui, também, a única coisa que eu gostaria de salientar é quebrar um paradigma que todos imaginam que a abelha tem coração. E a abelha não tem coração. A abelha tem uma única... A gente nem pode dizer... A gente chama de artéria por uma questão de analogia com o humano, com o homem. Mas ela tem, vamos supor, uma artéria, uma única chamada aorta, que no final dela tem um sistema de bombeamento, que é para poder sugar o sangue, jogar lá para a antena, vai lá para a antena, da antena desce, vai descendo, 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 descendo e banha todos os órgãos. Os órgãos eles ficam banhando no sangue. Tá? Então, não tem coração, é uma única veia. Tá? A orientação, todos também já devem saber, né? A orientação é pela posição do Sol. O georreferenciamento, que é o campo magnético da Terra, mais todos os aspectos geográficos. Né? E a curiosidade é que elas se orientam mesmo depois do pôr do sol. Por quê? Porque elas enxergam através da UV polarizada. Tá? E elas têm uma correção azimutal. Isso é meio complicado, mas assim, elas conseguem determinar aonde o Sol estaria em cada posição da noite. Tá? Ninguém sabe como elas conseguem fazer isso. O homem faz isso daí olhando as estrelas. Tanto é que a navegação é pelas estrelas. Só que as abelhas, elas não ficam olhando as estrelas. Tá? Ninguém sabe como elas fazem, mas é uma correção azimutal que elas fazem. A social, a gente já sabe, são os feromônios. As interações das antenas, tanto é que as abelhas sempre ficam
né? Pegando as antenas uma com as outras, elas estão exatamente trocando, elas estão se comunicando, certo? Elas interagem com o tato e com a transferência eletromagnética através da antena, que é uma funcionalidade muito pouco ainda estudada. Né? A comunicação todos sabem, né? Aquela dancinha das abelhas, eu vou passar meio rápido, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Tá? Mas, enfim, você tem, conforme que elas dançam, é através do ângulo do Sol em relação à colmeia. Então, ela se posiciona exatamente no ângulo, então ela vai dizer para as demais onde está o alimento, ou a água, ou sei lá o quê, ou o perigo. Tá? E uma coisa que é interessante é que a velocidade de dança da abelha é inversamente proporcional à distância. Quanto mais ela se movimenta, mais perto está o alimento. Todo mundo pensa que é o contrário, certo? Quanto mais ela anda, mais longe estaria. Não, é inversamente proporcional. Aqui é apenas uma curiosidade. Quando a abelha ela passa para as demais da colmeia, dizendo assim, olha, gente, o alimento está a 1 quilômetro daqui. Na realidade, ela não fala que está a 1 quilômetro. Na realidade, ela passa para as abelhas quanto de mel elas vão precisar para até ir lá e voltar. Tá? E ela leva em conta subida de morro, desce morro, desvia de obstáculo. Ela leva em conta tudo, inclusive a velocidade do vento, a favor e contra. Então, ela calcula tudo isso e fala, vou precisar de tanto de mel. E é isso que ela passa para as demais. É através disso que as demais conseguem achar, através da direção da dança. Os feromônios todos conhecem, certo? Uma coisa que ninguém imagina, né, é que a cria, em fase larval, ela também exala feromônio. Exatamente para poder avisar as operárias, para alimentarem, que ela está viva, certo? E que ela está, a casta dela, se ela é macho ou fêmea, certo? E a sanidade. Estou bem ou estou mal. Certo? Estou passando mal ou estou muito bem. É isso daí. Tá? Isso aqui, tudo bem. A gestação todos. Depois eu posso te passar isso daqui. Então, claro. Se quiser, eu posso até, se o Eloy permitir, boto isso aqui no grupo. Não tem problema nenhum. Tá? Então vamos lá. É que eu estou indo meio depressa exatamente por causa do tempo, tá? Aqui todos sabem disso daqui, certo? A única coisa que eu gostaria de ressaltar é que esses tempos de vida do ovo, larva, pupa e o tempo que leva, aquele clássico 21 dias, que todos conhecem, né? Todo apicultor conhece, eu estou supondo que todos aqui sejam, né? É esse 35 graus. Ricardo, todo mundo sabe que na colmeia são 35 graus. Pode chegar a 25. E se chegar a 25, esse tempo de 21 dias aumenta. Aumenta bem. Tá? E é isso que é importante. Ovo, que é a cria nova, todos sabem, certo? São os 3 primeiros dias, logo depois da postura. Assim que bota, tem 1,5 milímetro por 0,3 milímetros. Aquele clássico, né? No primeiro dia está em pé, no segundo está inclinado, no terceiro, está deitado. Né? Como a professora Lídia, que falava muito isso daí, né? Olha o ovo, você já sabe tudo. Né? Bom, e no 4º dia, o ovo eclode em larva. Obviamente, a alimentação que ela recebe, no ovo não recebe alimentação nenhuma. Na fase de larva, aí já recebe nos 3 primeiros dias geleia real e nos 3 últimos dias de larva o pão de abelha, que é o processamento de mel com pólen.
né? Aqui o que é interessante é o seguinte, como todo invertebrado, a abelha passa por o que a gente chama de 5 ecdíses, que é a troca de... Porque é o seguinte, o invertebrado não é que nem a gente, né? O osso vai crescendo, o músculo vai crescendo, não. O invertebrado não cresce. Ele tem o corpo, ele tem que se virar naquele corpo. Pô, mas e quando está apertado? Troca o corpo. É isso que acontece. Acontece isso com o sapo, com cobra e com a abelha. Certo? Ela vai, troca o corpo. E o que é que ela faz com outro corpo? Joga fora. Tá? Exatamente. Na realidade, ela joga fora, ela coloca dentro do alvéolo, as faxineiras vão lá e pegam e jogam fora. Tá? É exatamente isso que acontece. A pupa também todos conhecem. Não tem segredo, tá? A única coisa é que nas primeiras 36 horas, assim que é feita a operculação do alvéolo, né, que é fechado com cera, nas primeiras 36 horas, ela eclode a última, ela troca o esqueleto pela última vez e constrói o seu casulo. Tá? Então fica tudo lá dentro, fica ela dentro do casulo e o antigo esqueleto. Está lá dentro. Tá? Que depois, quando ela nasce, é que as faxineiras, ela mesma, diga-se de passagem, né, vai limpar. Aqui também todos conhecem a sequência, também vou ser meio rápido. Tá? O principal são as nutrizes, que assim que elas nascem, né, os 3 primeiros dias elas são faxineiras, elas vão limpando, elas limpam o próprio casulo onde elas, os próprios alvéolos onde elas nasceram e vão limpando a colmeia, tudo. 3 dias elas fazem isso. Depois tem mais 4 dias que elas são nutrizes. Por que 4 dias? Porque é exatamente quando elas começam involuntariamente, elas começam a segregar a geleia real. Bom, então ela tem que pegar essa geleia real, dar para alguém. E elas dão exatamente para as crias. Tá? Então, são os 4 dias. Aí depois você tem ela como nutriz, que elas nutrem. Então, enfim, você tem a parte de engenheiras, tal, que elas vão construir tudo dentro da colmeia. Aquilo que todos já sabem. E todos sabem que dá mais ou menos, mais um dia, menos um dia, também isso pouco importa. São 21 dias que a abelha passa dentro da colmeia, quando ela é classificada como abelha jovem, e 21 dias que ela vai para campo, a abelha adulta. Uma coisa extremamente importante, que inclusive a Lídia ela salientava muito, é que dependendo da porrada que a colmeia recebe, tá, às vezes elas têm que pegar e voltar para trás nesse ciclo. Então, muitas vezes uma campeira fala, opa, eu tenho que virar nutriz. Então, elas voltam e passam a desenvolver novamente as glândulas, exatamente para não deixar a colônia morrer. Então, elas ficam brincando nessas fases. Tudo isso daí são fases naturais. Mas, se precisar, elas pulam ou voltam para trás. Aqui também uma curiosidade, 2 curiosidades. Primeiro, nos invernos rigorosos, principalmente na Europa, debaixo de neve, as cárnicas, por exemplo, são assim. Tá? Em vez de 42 dias, a abelha vive 180 dias. São 6 meses. Porque elas têm que passar o inverno, não tem jeito. Elas não têm como procurar pólen no inverno para alimentar a cria que vai nascer. Então, elas têm que sobreviver 6 meses. Hã? Há várias teorias, inclusive hibernação. Certo? Na realidade, elas diminuem violentamente o metabolismo delas. Elas pouco se alimentam, inclusive. Tá? Bom, outra coisa também muito interessante, que também nunca ninguém se apercebe, é isso aqui, ó. A abelha não dorme. É 24 horas na ativa. Ela não dorme. O que acontece é que elas ficam alguns segundos estagnadas e alguns associam isso como sono.
mas não é sono. Na realidade, é um balanceamento do metabolismo. Tá? Isso também eu não consigo entender como é possível, mas, enfim, são elas, né? Aqui eu quebro o primeiro paradigma. Geleia real, todo mundo sabe o que é. Ela é expelida involuntária e abundantemente entre o 4º e o 7º dia de vida pelas glândulas hipofaringianas. Todo mundo sabe isso daí, ou já leu. O que ninguém se apercebeu é o seguinte, é que, embora o alimento das crias seja chamado por semelhança de geleia real, é diferente a geleia real das crias e a geleia real das rainhas. É diferente. Tá? Pois possui proporção muito menor de secreção mandibular. Aquela que vem das glândulas é a mesma. Só que para a rainha há uma secreção mandibular que fortalece essa geleia. Tá? E tanto é que aumenta esse ácido, enfim, tudo isso daí. Então, eu brinco e costumo dizer que as crias, elas comem uma geleia real light. Tá? Quem come a verdadeira geleia real é a rainha e somente ela. A higiene todos sabem, né? A africanizada, a nossa africanizada, ela é excelente, tá? Como higiene, né? E se uma pupa morre, e existem técnicas até para você saber se a genética é boa ou ruim, né, da colônia, você mata, você enfia um alfinete no operculado, né, mata a pupa, certo? E a abelha tem que perceber, abrir e limpar em 24 horas. E é o que elas fazem. Principalmente a africanizada. Tá? Elas nunca morrem dentro da colmeia. Elas pressentem a morte e saem para voo. Aí deixa de bombear aquela veia e elas morrem. Ponto. Simples assim. Tá? O veneno, que é errado a gente chamar de veneno, o certo é peçonha. Veneno é cogumelo, é coisa física, certo? Isso aqui é peçonha, que nem cobra. Cobra não tem veneno, tem peçonha, certo? Apitoxina. Aqui é uma curiosidade. A média, 20 ferroadas por quilo no homem, mata. Então é muito importante esse dado. Eu, por exemplo, acho que ia bastar só 10 por quilo, né? Porque eu sou meio fracote. Mas você pega alguns touros aqui, pô, aquele rapaz lá, tem a impressão que vai precisar de umas 100 ferroadas por quilo. Né? Brincadeira, hein? A dinâmica da ferroada, eu não vou comentar, porque todos acho que já sabem isso daí, que elas morrem, né, depois da ferroada. Mas uma coisa interessante é que um estudo feito pela Unesp de Botucatu chegou à conclusão que nas africanizadas, só africanizada, hein, na F2, quando elas têm alta produção de mel, elas têm baixo comportamento defensivo. Tá? Aqui você tem uma tabela comparativa da defensividade estimulada. Eu vi, inclusive, o vídeo, como foi feito isso daí, é uma brincadeira, é uma coisa muito legal. Tá? Eles, inclusive, testam o macacão de várias cores para saber qual que irrita mais a abelha, né? Mas o interessante é o seguinte, coloquei o F0, que é uma italiana, e o F2 africanizada. Olha só a diferença da defensividade. Alguns chamam de agressividade, mas, na realidade, eles estão se defendendo, né? Número de ferroada após 1 minuto, 26 contra 64. Tempo antes da primeira ferroada, 19 segundos para 3 segundos. Abriu, esqueceu de fumegar, já está levando. Tá? Tempo para cessar as utilidades, quando elas ficam mais calminhas.
2 minutos e meio na italiana e 30 minutos na africanizada. Tá? Distância que percebe o invasor, e isso eu sinto na pele toda vez que eu vou lá. Tá? 23 metros contra 170. Elas me perseguem, às vezes, por 300, 400 metros. É um negócio terrível, terrível. Interessante lembrar que 10% da população da colônia de F0, elas atuam na defesa da colônia quando são atacadas. Não é só os sentinelas. As sentinelas chamam e 10%, pumba, vai ajudar. A africanizada não é 10%, chega a 50%. Tá? Ou seja, não tem jeito. A africanizada não dá para mexer com elas. Zangão, todos sabem, não vou passar meio rapidinho aqui, não tem muito o que falar. Tá? Talvez... Não vou falar. A rainha. A rainha é aquilo que nós já falamos, né? Elas nascem de ovos ou larvas de até 3 dias. Ou seja, por quê? Por causa da geleia real. Mesmo sendo uma geleia real light, tá? Mas é por causa da geleia real. São 3 de ovos, mas os 3 primeiros dias de larva são 6 dias que você tem de janela, logo depois da postura, para nascer uma rainha, senão dançou. É isso que prejudica as nossas restauração de zanganeira, né? Isso daqui é muito interessante, talvez a maioria saiba disso, né? Quando você acha uma realeira no centro do quadro, a tendência, hein? Porque no desespero elas podem fazer qualquer coisa, tá? Mas a tendência é que indique que é uma colmeia ou que está sem rainha, ou a rainha será morta e substituída pela colônia. Uma rainha velha, que a moçada lá resolveu, vamos fazer outra, vamos. Para onde? Como é que nós vamos fazer? Realeira no centro. Quando a realeira está nas bordas, tá? Na realidade indica que a colônia se prepara para a enxameação. Vai nascer uma princesa, e aí vai enxamear. Isso é que é interessante. Aqui também, isso daqui também talvez, isso eu até estava comentando hoje, né, lá em cima, que eu vi isso na prática. Eu vi isso na prática agora. Tá? Os espermatozoides na espermateca da rainha não se mistura. E elas podem copular até com 16 zangões. Isso é constatado. Normalmente é abaixo de 10, tá? Normalmente. Mas pode até 16. Então você imagina, são bolhas de espermatozoides que vêm dentro da espermateca. Então o que acontece? A cada 2, 3 meses, pode mudar o comportamento da colmeia. Porque você pega uma outra genética. Porque você pega de um outro zangão. Então, muitas vezes você tem uma caixa lá que, puta merda, está agressivo. Espera um pouquinho, quem sabe daqui a 2, 3 meses ela melhora. Ou piora, né? Ou piora, não sei. Enfim, isso daqui é que é importante nesse daqui. Aqui, eu coloco isso porque existem aqueles, eu não vou falar nomes, mas existem aqueles que são formadores de opinião dentro da apicultura brasileira, que costuma dizer que as minhas rainhas botam até 5.000 ovos por dia. Mentira. Impossível. A postura normal, regular, são 2.000 ovos por dia, que se você fizer a matemática, elas não parando para serem alimentadas, nem fazer o xixi ou o cocô, desculpe, né, a brincadeira, é um ovo a cada 40 segundos. Ela tem que ir, medir o alvéolo, se posicionar e fazer a postura. 40 segundos. Se for 3.000 ovos por dia, é um ovo a cada 30 segundos. É uma maluquice, é uma doideira. Você imagina 5.000. Pô, não ia dar nem para respirar, né? Tá? Aliás, falar em respirar, eu não falei isso daqui num dos slides, mas também uma outra curiosidade é que naqueles segmentos que tem no abdômen,
né? Aqueles 6 segmentos que tem. Em 5 deles, você tem, de cada lado, você tem um orifício por onde entra o ar. Ou seja, a abelha tem 10 narizes. São 10 narizes que a abelha tem. Ela respira por 10 orifícios. Tá? Aqui também apenas é uma brincadeira matemática que eu fiz, certo? Você tem a possibilidade, por causa dos cromossomos, certo? São 32 os cromossomos da rainha, então você tem a possibilidade de você ter até 4 bilhões de indivíduos diferentes. 4 bilhões. Ou seja, matematicamente, nunca você vai ter 2 abelhas iguais numa colmeia. Esquece. Tá? Essa é outra, depois aqui tudo bem. Aqui foi aquilo que eu já falei, né, dos alvéolos natural, tal. Eu vou dar uma passada, a densidade também, que senão nós não vamos ter tempo. Aqui, aquilo que todos já sabem, talvez o que as pessoas não saibam é esse 1% aqui. Você não pode ter mais de 1% de dióxido de carbono na colmeia, senão elas morrem. É 1% só a aceitação de dióxido de carbono da abelha. É muito pouco, hein? É muito pouco. Tá? O espaço-abelha, acho que eu nem preciso falar, né? Todos sabem o que é o espaço-abelha, né? Então, vamos passar isso direto. Aqui, exatamente, aquele cálculo matemático, tá? Que é onde você tem a postura máxima. 3.000 ovos por dia. Significa um ovo a cada 30 segundos. E em 24 horas, sem parar para nada. Tá? Como leva 21 dias a gestação, é uma conta matemática. Você precisa de 21 vezes 3.000, você precisa de 63.000 alvéolos. Certo? Mais uma conta matemática. Cada placa, né, lâmina alveolada, ela tem em torno de 7.000 alvéolos. Tá? Como vocês sabem que você tem em torno de 20% a 25% em cima, que elas sempre colocam mel ou pólen, é a parte de alimento, e do lado também, e como é sempre uma postura esférica, você sempre tem as bordas sem utilização, a gente joga um rendimento de 75%. Significa que você precisa de 12 quadros para uma postura estupenda. Por isso que você tem o conceito de ninho sobre ninho, porque são 12 quadros, mas aí você tem um de alimento de um lado, um outro de alimento do outro, certo? Você precisaria de 14 quadros. Então você precisa de ninho sobre ninho. Tá? Numa postura regular, que é aquilo que a gente sempre imaginou, são 8 quadros. 8 quadros mais um de alimentação à direita, uma alimentação da esquerda, dá os 10 quadros. Tá? E daí é que você chega na população. A famosa população de 80.000 operárias é em função da regular, de 2.000 ovos por dia. Qual é o limite matemático? O limite matemático é você pegar nos máximos aqui, ciclo de vida e postura máxima. São 126.000 abelhas. Nenhuma colmeia, matematicamente, tem mais de 126.000 abelhas. Ponto final. Isso é matemática. Melgueiro aqui também não vou perder muito tempo. Aqui também apenas a colocação, as temperaturas, tá? Perfeito. Aqui eu, inclusive, está vendo? Eu falo da temperatura que você tem até 10 graus de gradiente que elas toleram entre o centro e as bordas. Então, ela pode chegar a 25 graus. Isso daí geralmente acontece em inverno rigoroso, né? Aí você tem, inclusive, um tempo de gestação maior do que aqueles 21 dias. Tá? A cera, todos conhecem também, né? Sabem? Ok, legal. Tá? É importante salientar que esses 32 graus,
uma temperatura interna abaixo de 32 graus, elas não expelem cera. Tá? Por isso que, inclusive, dificilmente você tem puxada no inverno. Né? Você tem na pré-safra, mas não no inverno. Tá? Enfim, aqui são as razões, que todos também já ouviram falar. 1:50, ou seja, com 20 gramas de cera que elas produzirem, tá? Alvéolo para conter 1 quilo de mel. Tá? E você tem exatamente isso daqui que ninguém leva em conta. Eu tenho uma razão de 1:8 de mel. Ou seja, eu vou para produzir 1 quilo de cera, eu preciso de 1 quilo de mel, mais eu preciso 8 quilos de mel, 8 quilos de mel e mais 5 quilos de pólen. Nunca ninguém para pensar que ela precisa de pólen, porque é energia. Tá? E aqui eu tenho uma segunda quebra de paradigma. Todo mundo fala, vamos colocar cera alveolada, porque a colocação de cera alveolada, você está economizando mel, porque elas não precisam fazer a lâmina, então você está economizando mel, né? Você já está dando para ela a lâmina. Só que num favo natural você não tem lâmina. É um alvéolo contra o outro. Você não tem essa lâmina. Então não tem o que economizar. Tá? Alguém começou a falar isso, talvez quem vende as ceras alveoladas, né? E aí todo mundo comprou essa ideia. Mas na realidade não existe isso. Não existe economia usando cera alveolada. Tá? Estou falando de mel. Não estou falando da facilidade. Inclusive para o apicultor, né? Aqui a dinâmica de construção é só para saber que cada excreção leva 1 minuto mais ou menos. Tá? Outro paradigma extremamente importante aqui. Todo apicultor, uma das primeiras coisas que ele aprende, que na hora que vai fazer a cera, colocar a cera alveolada, você tem que colocar perpendicular. Não há esta necessidade. Tá? Contrário ao que a maioria dos apicultores dizem, que a orientação correta para a cera alveolada é no sentido vertical das laterais dos alvéolos, não existe o certo ou errado para abelhas. Tá? Isso está desde 1929, que foi o Wedmore, foi um estudioso famosíssimo, né? E ele chegou exatamente a essa conclusão. Na realidade, o François Huber, né, desde o século XVIII, ele já dizia que, na realidade, o que acontece é o seguinte: aquelas perpendicularidades, elas têm que ser aonde está o ponto de apoio, onde é que está a base de sustentação. Se for horizontal, é horizontal. Se for vertical, é vertical. E existe, inclusive, a possibilidade de ser inclinado. Eu nunca vi, nunca soube de alguém que tenha visto. Mas, segundo estudos, existem. Tá? Então, essa é a quebra de um paradigma. Uma outra coisa também, curiosidade, esse François Huber era chamado até hoje como o pai da apicultura. Ele é que desenvolveu as grandes teorias no século XVIII. Ele era cego. Tá? Ele era cego. Na realidade, ele tinha os ajudantes, e principalmente um ajudante, que era o braço direito dele, que ele falou, vai lá e faz isso e vem aqui e me conta. E aí ele ficava tabulando. Você consegue imaginar um negócio desse? Todas as experiências que ele fez, ele chegou a essa conclusão aqui, sem olhar. Só do que os outros estavam relatando. Agora vai e faz essa experiência. Isso é incrível, né? Uma coisa extremamente importante, que a cera é permeável. Cera é permeável, gente, cuidado com os odores, cuidado com a fumaça. Tá? Os favos de ninhos enegrecem, não vou parar muito tempo. Aqui também é puxada de favos. A enxameação, todos já sabem como é que é essa dinâmica da enxameação e por quê. Normalmente, ou é o instinto natural dela, ou é porque está faltando espaço, ou porque ela se sente muito estressada. Por exemplo, o apicultor vai lá toda semana e faz um manejo extremamente pesado.
Ela chegou uma hora e falou, meu amigo, tchau e benção, estou indo. Tá? Isso já aconteceu comigo, tá? Talvez uma coisa interessante é isso aqui, a enxameação parcial, ela se dá 1 a 2 dias antes do nascimento da futura rainha. Tá? A colônia, opa, tá para nascer a rainha. 2 dias antes, a rainha atual, que a gente chama de rainha velha, sai, pega 5.000 nutrizes, são sempre nutrizes, tá? Por isso que você vê ela sempre formando aqueles bolos e não saem, né? Porque são nutrizes. Ela pega ela e 5 nutrizes e se manda. 2 dias antes de nascer a princesa. Deu? Tá. A união das colmeias, todos também já sabem, né? É legal a gente, no final da safra, dividir a colmeia para depois lá na frente unir novamente. É o efeito sanfona, né? Por quê? 2 rainhas produzem muito mais crias do que uma só, né? E uma outra coisa interessante é essa lei de Farrar, que diz o seguinte: não importa o tamanho da colônia, a menos que ela não tenha essa quantidade, óbvio, né? Mas não importa o tamanho da colônia, você sempre precisa entre 10 a 20 mil, ou seja, a média de 15.000 abelhas para trabalho interno. Precisa de abelhas jovens, 15.000. Ah, mas não tem. Só tem 20.000. Então as campeiras, parte das campeiras tem que ficar dentro para poder tomar conta das crias. Regular a temperatura e tudo isso. Tá? Isso é extremamente importante. Então, matematicamente, você começa a brincar. Se eu tenho uma colônia com 20.000 abelhas, para pegar aqueles 15.000 que ficam dentro, sempre, nunca saem para campo, 60% da colônia está em trabalho interno. E 40% que está no forrageamento. Se você pegar uma colônia extremamente forte, 80.000 abelhas, de 60% é 25% que fica dentro. O resto está tudo lá no campo buscando os insumos. Tá? Isso é matemática. O drift também todos sabem, outros já ouviram falar. Eu apanhei na minha própria pele isso daqui. Quando eu montei a minha piara, eu coloquei uma caixa do lado da outra. E eu, bobinho do jeito que eu sou, eu quis deixar todas elas iguais, né? Bonitinho, né? Pintadas, tudo da mesma cor, né? Tudo igualzinho, né? Cara, não ia para frente de jeito nenhum. Né? Até que, inclusive, por causa de uma discussão lá com o Ricardo Orsi, começamos a falar nesse drift, eu comecei a aumentar. Eu aumentei para 2 metros a distância. Foi um boom. Todas as colônias dispararam e aumentaram a produção. É assim, foi um boom. Tá? Exatamente por causa disso, porque elas se enganam. E a abelha, as sentinelas não deixam qualquer abelha entrar dentro da caixa, dentro da colônia, certo? Só tem uma condição delas aceitarem, se ela está vindo com alimento. Aí elas deixam. Oh, seja bem-vindo. Certo? Porque ela está com alimento. Está trazendo alimento para dentro de casa. Então, a outra vinha, 5 horas da tarde, olhava lá, pô, eu acho que é aqui. Entrava na colmeia errada. Então, você começa a fortalecer uma em prejuízo da outra. E aí vira bagunça. Tá? Então, você tem isso daí. Por isso que você tem, inclusive, estudos da Embrapa, que eles recomendam, inclusive, eles falam em 2 metros, o mínimo que tem que ter de distância entre uma e outra. Certo? Ou você coloca cores diferentes, que é o que fazem muito na Europa, né? Você vê aqueles conjuntos todos coloridos. Já falei. O conceito dos 3 cheiros, todo mundo conhece, né, esse conceito. Só vou colocar uma coisa aqui, que o Raad, ele falou para mim. Eu estive conversando com ele comentou comigo. Falou, Ricardo, 3 cheiros, sabe como é que eu faço? Eu pego
quadros de uma colônia, quadros de outro, e no meio eu coloco uma fatia de cebola, que é o terceiro cheiro. E pronto, elas não brigam, funciona perfeitamente. Eu nunca fiz essa experiência, só que todos conhecem o Robson Raad, né? É um mestre, um dos mestres da apicultura brasileira. Se ele está falando, não sou eu que vou dizer não, né? Mas conceitualmente é interessante, né? É um terceiro cheiro forte e que realmente deixa a coisa, né? A técnica de sanfona, caixa isca. A única coisa que é interessante, esse estudo que foi feito em 1980, ele fala que as caixas iscas de papelão são muito melhores que as caixas iscas de madeira. Eu acho que é por causa do isolamento térmico, mas isso é uma opinião minha, é um achar meu. Tá? Porque o estudo que eu li não falava do porquê, apenas falava dos resultados. Aqui é que o bicho vai pegar. Todo mundo fala que do fumigador, todo apicultor, inclusive eu falava isso também. Você joga fumaça porque você vai simular incêndio na colmeia, e aí o que as abelhas vão fazer? Vão encher o papo de mel, e aí elas não conseguem dobrar o abdômen para ferroar, e diminui a defensividade ou a agressividade, como vocês quiserem. Certo? Não é isso que todo mundo pensa? Eu também pensava assim. Tá? Então, agora, isso é a minha opinião, não quero nem discutir com ninguém, isso é o que eu penso, que eu vi na prática. Discordo dessa teoria. Eu, Ricardo. Se não, vejamos. O mel já processado, ou seja, aquele finalizado, encontra-se operculado, dificultando sobremaneira a dinâmica proposta. Elas têm que pegar, tirar o opérculo, e elas não têm um espetinho, né? Não é um espetinho que você enfia lá. Não, elas têm que roer para pegar, sugar o mel e fazer tudo aquilo. E tem que ser rapidinha, né? Observações práticas revelam que não há destruição do opérculo para a retirada do mel pelas abelhas. Se houvesse, seria um enorme prejuízo ao apicultor e um desgaste energético muito grande às abelhas para a restauração posterior dos opérculos, além de ter que encher tudo novamente. Tá? Nessa pseudodinâmica, ter-se-ia uma contaminação do mel pela fumaça. Foram lá, roeram, tirar um pouquinho do mel, a fumaça vai e entra, estaria arrebentando o mel. Tá? E o mel verde, que alguém poderia falar, o mel verde é que é a dinâmica. O mel verde, no geral, é em pouca quantidade, certo? Principalmente quando você vai abrir a caixa, né? E não é atrativo o suficiente para essa dinâmica imaginada. Essa daí é a quebra de um paradigma que eu, Ricardo, defendo, e eu olhei muito, muito para chegar a essa conclusão. Tá? Não vou me debater com ninguém. Tá? Apenas gostaria que vocês parem um pouquinho para pensar nisso daí. Hã? Bom, primeiro a quentura. É o incêndio mesmo. O que eu estou questionando não é o efeito da fumaça, é elas irem pegarem o mel para ficarem empanturradas e não poderem ferroar. É isso que eu estou questionando. Sim. É isso mesmo. Pode ver, inclusive, que assim que você joga a fumaça, para onde vai a rainha? Para debaixo da caixa. Ela vai para lá.
Porque exatamente é um fogo. E fora que a fumaça, por mais fria que seja, sempre é quente. Né? Sempre é quente. Tá? Aqui, algumas polêmicas, rapidamente, estou terminando, rapidamente. O pasto apícola, aquele famoso raio de 1,5 km, né? Isso é muito questionado. O Ricardo Orsi, por exemplo, era um que sempre questionava. Eu defendo. Não porque eu já medi. Não, longe disso. Porque tudo isso daqui é gente que já estudou e está dizendo a mesma coisa. Pô, se a Embrapa fala desde 2006 que é 1,5 km, se o Senar fala desde 2009 do documento que é 1,5 km, se a Cooperativa Apícola Portuguesa fala, se a Universidade do Paraná, Federal do Paraná fala, se o Sebrae fala, se o Stanislau tem livros fantásticos, ele fala isso. E a Marla Slovak, que eu participei desse fórum internacional, eu participei. Tá? E eu conversei, inclusive, com ela a esse respeito. E ela falava, olha, na realidade é o seguinte, a gente recomenda, para garantia, 2 milhas. 2 milhas são 3,2 quilômetros. Entre uma colmeia e outro. Dividido no meio, dá exatamente 1,5 km 6. Tá? Então, é isso daí. Tá? Então, por causa dessa gente toda, eu acredito nesse 1,5 km. Tá? Uma curiosidade, né? Quando a abelha sai para campo, cada viagem, ela sempre visita um único tipo de flor. Ela pesquisa e vai coletando o néctar de um único tipo. Por quê? Porque ela não mistura néctares. É sempre o mesmo tipo. Se você parar para pensar, tem lógica, né? Tá? E outra coisa, as flores brancas são as preferidas pelas abelhas. Isso, nem me lembro quem que falava isso lá, direto, né? Fala, porra, para. Ao norte, né? Flor branca, a abelha é apaixonada por flor branca. Uma coisa muito que eu, por exemplo, eu não acreditava nisso. Eu, nos meus primeiros manejos que eu ia fazer, eu tirava os quadros e voltava e botava de qualquer jeito. Ah, esse negócio de ter que colocar tudo certinho, isso é frescura, porra. Eu pensava. Só que eu já vi estudos que falam que é o seguinte, no ninho há uma organização para a postura da abelha. A colônia prepara uma certa postura, uma certa sequência da postura. Se você pega, vai no manejo, vai tirando os quadros, depois você não faz na mesma sequência, não volta na mesma sequência, tá bom, uma vez elas aceitam, tá bom. 2 vezes, pô, esse cara é chato, né? Mas tudo bem. Na terceira, fala, tchau, me dá o meu boneco, eu estou indo embora. Elas se mandam, tá? Pelo estresse. Tá? Então, isso eu achei também. Isso daqui foi também uma dica que me deram, que eu achei muito interessante, mas eu nunca vi ninguém fazer, a não ser aqueles caras que tinham aquele apiário grande, de mais de 100 caixas lá em Mogi. Lembra do início do nosso curso? Ele é que falava. Ele pegava a lâmina alveolada, sempre nas quinas, ele cortava 2 dedos, as quinas. Para quê? Para caso a colônia sinta a necessidade de construir alvéolo para o nascedouro de zangão, ela vai construir. Ela não precisa destruir um pedaço para depois construir. Outra coisa é o indicativo do ácaro da varroa. Certo? Porque cria lá, tem zangão. Varroa, ela vai principalmente em zangão. Por quê? Porque o ácaro varroa se utiliza de alvéolos de mais de 5 milímetros. E zangão são 5,3.
Tá? E além do tempo de vida, os zangões são 24 dias, né? Tem mais tempo para os ácaros ficarem ali sugando. Tá? Isso daqui a doutora Lídia, ela falou, acho que no finalzinho do nosso curso, e eu achei fantástico isso daqui. Né? Que é o que ela chama de apicultura racional. Ela diz o seguinte, olha, você está fazendo alimentação, né? De sustentação, certo? Pô, legal, tá? Tudo bem. Só que quando você começar a perceber que você tem mais mel depositado, ou seja, mel da alimentação, de xarope, não é aquele mel que nós vamos vender, não, né? Você tem mais mel verde, do que elas precisam para consumir, corta a alimentação. Por quê? Porque, segundo a doutora Lídia, né, a colônia, toda a energia das abelhas deve ser direcionada para a puxada de favos, ao invés de gastar energia no processamento do mel advindo da alimentação do xarope excedente. Eu achei isso fantástico, nunca tinha me passado pela cabeça. Eu passei a observar isso, a fazer isso daí. Não tenho meu retorno ainda, mas teoricamente eu acho fantástico. Tá? Esquece. Hã? Isso daqui pode ser interessante também, que quase ninguém sabe. Tá? Via de regra, a coleta de néctar pelas abelhas, junto na flora, se dá no período matutino. É de manhã que elas vão atrás do néctar. Tá? E o do pólen, no vespertino, à tarde. Tá? E a outra comportamental, que eu achei também muito interessante, é que a abelha, ela marca território. Principalmente na escassez. Vai uma campeira lá, observa uma árvore. Ela vai, chama a colônia, vem um bando, fica em volta da árvore e não deixa nenhuma outra abelha de uma outra colônia chegar perto. É a luta pela sobrevivência, é a luta pelo alimento. Marca um território. Achei muito legal. E, finalmente, sal na alimentação, que é também é bastante controverso, né? Eu sempre, né, o primeiro curso que eu fiz foi com o Armindo, né? E ele sempre dizia, não, é absurdo colocar sal, porque o sal desidrata, porque não sei o que lá. Então, eu comprei essa ideia. Todo mundo que falava, olha, você pega aquelas receitas, tal, o Edir Magalhães, pô, que é um papa, né? Ele vai e coloca um pouquinho de sal no xarope. Eu falo, pô, esse cara é louco, sal, mas... Só que aí, de repente, eu vi um estudo que diz o seguinte, porque, normalmente, para evitar a pútrida americana, que é praticamente a única doença que nós temos aqui no Brasil, né? Certo? Das abelhas, praticamente é a única. O pessoal costuma colocar 2% de sal, porque eles falam, deixa eu desidratar um pouquinho a cria, que aí a bactéria não vai pegar. Certo? Só que o que acontece com isso? Você está deteriorando a cria. Certo? Ela não vai nascer totalmente saudável. Certo? Mas nós estamos falando em 2%. Só que há estudos, né? Eu vi um estudo da Universidade do Paraná, que eu achei, foi por isso que eu escrevi isso, que eu achei muito legal, que com 0,5%, não é 2%, é 0,5% de sal no xarope, obtém-se o aumento da enzima amilase, que é o responsável pela transformação do amido do pólen no açúcar na maltose, que você vai precisar, certo? Teu hidromel. E da enzima invertase, que é responsável pela quebra da sacarose em glicose e frutose. Certo? Porque ela pega, no campo, ela pega a sacarose. Aí é que ela vai processar e vai quebrar no açúcar invertido. O açúcar invertido é glicose mais frutose, que não tem na natureza.
sem que se atinja a desidratação da cria. E aí terminamos, é isso daí, o nosso clássico Einstein falando o que falou. Isso daqui, aqui é exatamente a minha apostila completa, minha cartilha completa, são mais de 70 páginas. Cara, tá? Vamos abrir para as perguntas aí. Essa matéria que você publicou na revista? Não. A que eu publiquei na revista foi minha versão 1. Eu já estou na minha versão 2. Tá. Que eu mudei algumas coisinhas e aumentei muito. Tá bom. Mas é o que está aqui. É a Apicultura 2024. E esses slides eu peguei daquelas coisas que eu achei que seria mais interessante para apresentar aqui. Certo? Que eu queria quebrar paradigmas, eu queria falar de conceitos. Né? Foi isso que eu quis fazer hoje aqui, não sei se consegui. Não. Aqui é completo. Aqui é completo. É a minha cartilha completa. Isso daqui é a Dança das Abelhas, que nós não vamos ter tempo, a menos que o Herói me permita. São 3 minutos, eu tenho um filme aqui, que fala sobre a Dança das Abelhas, que é maravilhoso. E isso daqui é a gestação. São 7 minutos que fala desde a copulação até tudo que acontece dentro do alvéolo. Pessoal, já estamos no adiantado da hora, então vou deixar para outra oportunidade, porque... Perfeito. Vamos perguntas, alguém tem perguntas aí? Vamos abrir perguntas. Opa! Alguém quer fazer? Zé Não, Maria. O mestre lá. Oh, não vale falar de apitoxina, hein? Não vale falar de apitoxina. Você está falando de... Altitude que ela pode chegar. Aí você me desculpe, eu não tenho condições de te falar isso daí. Aquilo que eu coloquei 8 metros é voo. Voo. Certo? Não podemos esquecer que ela sobe e desce morros. Tá? Só que a referência é sempre o solo. Por mais que ela esteja passando em cima do Everest, 8.000 metros, claro, estou brincando, né? A referência dela é o solo, certo? Mesmo que seja inclinada. Agora, a altura, me desculpe, não sei. Eu já fui tirar enxame de prédio de 4 andares. Será que não era vespa? Abelha? Então, eu não... Pessoal, esse decreto que ele falou está na revista penúltima, né? Nós publicamos já isso aí do Dom Pedro, aí, que ele falou há pouco, tá bom? Todos assinaram os documentos ali, a diretoria? Depois nós vamos reunir lá para assinar, continuar a assinatura lá, tá bom? Vamos agradecer o Ricardo, porque nós temos que entregar o prédio aqui às 10 horas, Ricardo. E parabéns, obrigado pela palestra. E enriqueceu muito isso aí para nós, tá bom? Obrigado. Cadê o diploma do homem aqui? Vamos entregar o certificado para o Ricardo. Vamos para o sorteio? Rapidinho. Oi? Todos assinaram a lista? Quem não assinou a lista aqui? Todos? Eu não. Por favor. Oi? Tiago. Tomás. Oi? 12. Geraldo. Geraldo, 12. Um boné, Geraldo. Por favor. Mais um. 24.
23, Mitsuoshi, não, Reginaldo Sampaio, Reginaldo. Foi embora? Reginaldo, parabéns, Reginaldo. Mais um. 17. Ricardo. Um chapéu para você. Cobrir a careca. Mais um. Fica aqui, por favor. 10. É o Eno. O Eno foi embora? Mais um boné para o Eno. Mais um. 6. Oi? Rômulo. Cadê o Rômulo? Ali, Rômulo. Mais um. Não, agora é um livro, né? Livro de cera. 7. Jorge Luiz Correia. Mais um. Oi? 15. Leonardo. Leonardo. Mais um. 24. Mitsuoshi está dando. Mais um livro. 13. Alexandre. Livro de cera de abelha vai querer, Alexandre? Mais um. 8. Edmar. Mais um. 11. José. José daí. José Maria. Mais um. 9. Antônio Nascimento Pimentel. Antônio. Agora o livro de apicultura e quebra-galhos do professor Walter Kressler. 5. Janice. Já tem, Janice, o livro aí? Não? O livro Morfologia e Função do Sistema das Abelhas. 21. Ademir. Já tem, Ademir? Mais um. Foi embora. Orlando. Ele queria? Por último, a camisa. Camisa é a camisa G, quem 4. Depois você vai lá e troca, tá? José Roberto Escobar. Roberto, camisa, você vai querer, não? É sua. Quase que... Gente, obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. E é isso. E vamos seguir a luta aqui.